vamos pensar na influência das emoções sobre o sistema imunológico na, na, no desenvolvimento do câncer. Então, hoje é psiconeuroimunologia e câncer, né? Dentro da formação que eu fiz no meu doutorado com a doutora Nise da Silveira, eu misturei Nise, tá vendo? O inconsciente. A Nise eu fiz grupo de estudo com ela lá no início da minha jornada. A doutora Denise Ramos, a autora do livro lá, A Psique do Corpo. Eu fiz 8 semestres de psicossomática e um semestre dedicado ao câncer. E foi muito interessante, porque eu fiz esse curso num semestre, um semestre inteiro de câncer, e no semestre seguinte a minha mulher desenvolveu um câncer generalizado, e aí eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o câncer, na teoria e na prática. E é possível que eu até revisite aqui a história dela, porque foi muito forte, muito relacionada com a aula de hoje, e também foi muito forte para mim, pessoalmente. Então, no início, lá em 1900, até o final da década de 70, havia uma ideia de que doenças psicossomáticas eram essas doenças mais comuns, como pressão arterial, como problemas de alergia, como gastrite, úlcera nervosa, prisão de ventre, urticária. Na década de 70, esse conceito foi ampliado, como nós vimos na aula anterior, para incluir as doenças autoimunes. E, mais recentemente, não tem mais do que 20 anos, que é o que tem a psiconeuroimunologia, a psicossomática incluiu também no seu rol de doenças o câncer. Então, aí eu vou fazer uma distinção aqui, né? Eu vou explicar um pouco melhor. O câncer, ele pode ter uma base genética ou não. Você tem hoje, até 20 anos atrás também, havia um consenso, e eu faço essas datas aqui porque vocês ainda vão encontrar muitos médicos no Brasil que ainda fizeram a leitura mais antiga, né? Até talvez pelo tipo de faculdade que eles cursaram, que vão dizer que todo câncer tem uma origem genética. Não é mais assim. Nós temos hoje, no Brasil, por exemplo, mais de 200 mil casos de câncer anuais produzidos, por exemplo, eu vou citar as estatísticas, é mais de 200 mil produzido pela poluição do ar, que não tem nada a ver com a genética. Mais de 200 mil produzidos pelo HPV, não é? Em mulheres, que não tem nada a ver com a genética, e mais de 200 mil produzidos pelo álcool e o fumo, porque fala-se pouco na produção do câncer pelo álcool, mas o álcool é responsável por uma grande incidência de cânceres do estômago e do intestino, e o fumo por uma grande incidência de cânceres da boca, da laringe, da faringe, do esôfago, e também do pulmão. Então, vamos dizer assim, quando se trata de poluição do ar, por exemplo, aqui eu tenho uma varanda, que seria uma varanda gourmet, é grande a varanda, para São Paulo é grande, eu transformei num jardim. Mas qualquer planta que eu colocar para pegar chuva, nas primeiras chuvas do final do ano, quando começa a chover para valer aqui, que é outubro, novembro,
as plantas morrem, porque as primeiras chuvas de São Paulo são chuvas ácidas, não é? O que cai primeiro é metal pesado, por exemplo, aqui nós temos na poluição do ar de São Paulo, inclusive grande quantidade de mercúrio, de zinco, de cobre, enfim. Teve um fenômeno aqui que foi, não sei se o Bertone vai lembrar, porque Bertone mora num lugar maravilhoso que é Santos, mas teve um fenômeno aqui há muitos anos atrás, eu acho que uns 40 anos atrás, que era crianças que nasciam com anencefalia ou hidrocefalia de Cubatão, que era... Liga para sua amiga aí. Oi? De Cubatão, não é? Cubatão teve uma década inteira de problemas de crianças que nasciam com o cérebro tão reduzido que eram consideradas anencéfala e que morria 2, 3 dias depois. E isso foi atribuído, na época, à poluição do ar de Cubatão. Então, estou trazendo esses dados. Agora, quando você... Márcio, Oi. eu me lembro disso e eu morei em Cubatão de 97 a 2000. Um dos motivos já era uma época bem melhor, né? Com relação ao meio ambiente. Até Cubatão foi considerada uma cidade modelo de recuperação Sim. ambiental no mundo, né? Depois. Exatamente. Mas eu saí de Cubatão porque eu não suportava o clima de lá. Muitas alergias e Com sérios certeza. problemas respiratórios naquele lugar. Com certeza, e a ponto de mudar, inclusive, a genética da criança no ventre materno. Isso. Né? Uhum. Então, mas tirando estes casos que são de cânceres produzidos por fatores exógenos, que a gente fala, que são os externos, não é? Fatores exógenos são aqueles que vêm do meio ambiente para dentro do organismo. Não se tem estatística sobre isso, mas uma grande maioria dos cânceres são causados por fatores genéticos, emocionais e imunológicos. É assim que eu quero colocar a aula de hoje. Então, nós vamos pensar na psiconeuroimunologia e no efeito das emoções sobre a produção. Eu acho a palavra produção forte, mas é no desenvolvimento, vamos colocar assim, do câncer, não é? No desenvolvimento do câncer. Bom. São genéticos, emocionais e imunológicos? Isso, os três. Né? Tirando aqueles de exógenos. Esses são endógenos, né? Ok. Alex, esses são os fatores endógenos. Os endógenos a genética, a, a, a condição emocional e também a imunologia. Bem, o que é o câncer, na verdade? Então, vamos começar daí. No final, me lembrem para eu falar do tratamento. Se não der para falar hoje, eu falo na semana que vem. Mas o que é o câncer, na verdade? Vocês lembram que numa aula eu falei que o nosso corpo se renova totalmente em cerca de 90 dias, né? E que o baço ele se renova a cada 24 horas. Vocês lembram disso? Eu não falei nessa aula. Eu já estou numa idade que eu não sei nem onde eu falei o quê. Falou, tinha falado sim. Eu já falei, talvez para a turma mais antiga. Mas veja bem, a troca de células é constante. Quando a gente bate assim a mão, morrem milhões de células. É verdade. Se você for numa sauna e depois fizer uma espécie de peeling ali, limpar todo o corpo, vai milhões de células embora. As trocas são constantes. O grande exemplo é o baço, e
nós temos, não tem como calcular, tá? É trilhões e trilhões e trilhões e trilhões a enésima potência de células. Só, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, então, o que acontece a cada milionésimo do segundo. A cada milionésimo do segundo, uma célula morre, esta célula ela é fagocitada, não é? E ela é destruída no baço. A cada milionésimo de segundo. Não é uma, são milhões, tá? Mas eu preciso pegar aqui, didaticamente, e pensar numa só. Então, a partir de agora, nós vamos esquecer os trilhões, os bilhões e os milhões, e vamos pensar numa célula, tá bom? Bom, todas as vezes que nasce uma célula ou que morre uma célula, o sistema imunológico ele é acionado para fazer o controle de qualidade daquela célula que morreu ou que nasceu. Quando ela morre, o controle de qualidade é para expeli-la do organismo. Quando ela nasce, o controle de qualidade é para verificar se a célula que nasceu ela é perfeita, e uma célula perfeita é a célula que segue o padrão das outras células daquele órgão do corpo. Eu vou repetir. O sistema imunológico ele é acionado toda vez que uma célula morre para tirar a célula de circulação. Mas toda vez que uma célula nasce, uma única célula, o sistema imunológico ele é acionado para fazer o checklist daquela célula para verificar se aquela célula segue o mesmo padrão das demais células daquele órgão do corpo. Tá bom? Entenderam até aí? Então, veja bem o que é o câncer. O nome das células aí vamos imaginar que o sistema imunológico, por meio das células natural killer, que são assassinas naturais, quando a célula é perfeita do ponto de vista do padrão genético que ela segue, do DNA, do RNA, a natural killer deixa a célula seguir se multiplicando. Mas quando a célula tem qualquer tipo de imperfeição, a natural killer tem esse nome exatamente porque ela vai destruir aquela célula imperfeita. Quando o sistema imunológico, por meio das células natural killer, falham na destruição, na seleção, no checklist e na destruição de uma única célula, neste instante, nasceu um câncer. Um câncer é só isso. Se vocês observarem, aqui não dá para ver, mas o que eu queria destacar é que, se isso aqui fosse um baço, por exemplo, né, ou um fígado, ou qualquer outro órgão, esta célula aqui, que já está multiplicada por 4, ela não segue o padrão das demais células, em termos de genética, em termos de RNA, DNA, enfim, de tudo, né? Percebem aqui a formação dela que é diferente? Então, um câncer é uma célula defeituosa que sobreviveu ao sistema
imunológico do organismo. E exatamente por ela ter um padrão diferente do restante do organismo, é como se fosse um cavalo de Troia dentro do corpo. Porque ela vai seguir o mesmo processo de todos os órgãos do corpo e de todas as células do corpo, ela vai se multiplicar, só que ela vai se multiplicar seguindo um padrão diferente, uma organização diferente, uma bioquímica diferente do resto do organismo. Eu acho esta explicação ela é fantástica, porque, na verdade, ela mostra que o câncer é algo inerente ao próprio organismo, embora tenha as contribuições externas para desenvolver, mas ela mostra também, ela desmistifica todas as crenças que as pessoas criaram sobre esta doença ao longo da história da humanidade. Um câncer, na verdade, é uma falha do sistema imunológico. Agora, onde entra a questão emocional aqui? Alguém quer responder? Ó, pelo que eu aprendi até agora, pelo que eu aprendi até agora, as nossas emoções impactam o sistema imunológico, Isso. o funcionamento dele, e impactando, então, tudo que é influenciado por esse sistema imunológico. Se o câncer é resultado de uma falha no sistema imunológico, Sim. o câncer pode ser resultado, então, das emoções, né? Sim. Então, tirando os fatores exógenos, como se chegou a essa conclusão? Pessoas que passam por perdas significativas, eu vou colocar assim, porque cada um reage de forma diferente, e não quero que essa aula seja iatrogênica, né? Uma aula iatrogênica é aquela em que todo mundo termina doente depois. Eu não quero que isso aconteça com ninguém, não é? Mas veja bem, porque o sistema imunológico é perfeito, ele nos protege a cada segundo. Mas pessoas que passam por perdas significativas, como perda de um ente querido, de um filho, de algo importante, às vezes até um animal de estimação, um trabalho importante. O que as estatísticas começaram a demonstrar, que isso eu já falei de outra forma em outra aula, quando falei do trauma, que entre 1 ano e meio a 2 anos, as pessoas podem desenvolver doenças autoimunes ou o câncer. O câncer. E foi chamado a atenção sobre isso porque, por exemplo, o índice de cânceres de mulheres que foram abandonadas pelo seu parceiro ou sua parceira entre 45 e 50 anos de idade é muito maior do que o índice de câncer para mulheres de 45 a 50 anos de idade que não passaram pela experiência do abandono, da traição emocional, da separação não consensual, essas coisas todas. Então, isso foi exatamente esses dados aí de que o trauma desenvolve doenças autoimunes e o câncer, que separações, viuvez, enfim, podem, em alguns casos, desenvolver o câncer, que fez com que os epigeneticistas, não é, começassem a verificar a relação que existe entre a emoção e o sistema imunológico. O que a gente sabe, aí a gente pode citar a alergia, que é muito comum, eu sou alérgico a quase tudo. A alergia, que é muito comum hoje no mundo, né, mais comum do que no passado, por causa das poluições todas,
A alergia é exatamente um problema no sistema imunológico, e alérgico ele fica mal quando tem alergia e quando ele fica mal quando tem algum problema emocional. Então, veja bem. Outro fator que nós vamos estudar, pelo menos em duas aulas, é exatamente a depressão. Por quê? No caso da depressão, a depressão ela também, dos transtornos mentais, é a que mais afeta o sistema imunológico. E aqui também propicia o desenvolvimento propicia o desenvolvimento de doenças autoimunes, de inflamações, de infecções e de cânceres. Eu sempre pergunto, e quero que vocês participem, porque eu penso que no diálogo, não só vocês preenchem as lacunas que eu deixei, porque a minha visão ela é muito unilateral, não é? Na minha exposição, porque a visão de um cientista não é que se tivesse 3 aqui seria maravilhoso. Se tivesse um oncologista aqui seria ainda melhor ainda, não é? Mas não tem. Quem está aqui sou eu. Então eu faço umas pausas para vocês perguntarem ou esclarecerem alguns pontos que ficaram obscuros. Então, deixa eu já aproveitar aqui, Professor, mestre. Eu estou na fila também, professor. pra perguntar. Tá vou dar tranquilo. fila. Por favor, podem falar, depois eu falo. Professor, Jung fala que no contexto de doenças, as doenças são realmente uma condição, um processo psicossomático. E o estresse, como por exemplo, é conhecido como a síndrome de adaptação. Quanto a esse tema, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a questão do elemento adaptação nessa doença, em todas as doenças, conforme o CLE, né, ele fez uma lista, né, de grupos de doenças de adaptação, né, e ele fala de doenças defensivas e adaptativas do corpo, e que trata de defesa, de submissão. Ele diz também que algumas doenças seriam causadas por excesso de defesas ou por excesso de reações corporais, de submissão. Ele cita muito o estresse. Sim. Sim, e você está certíssimo, porque esse autor também, porque no caso aqui do câncer, por exemplo, o que você tem é uma área nova, então as palavras ainda não são tão precisas, não é? Mas o que a gente pode dizer, baseado nos compêndios que tratam da psiconeuroimunologia, que não são muitos, é que, diante do fator de adaptação social, emocional, seja ele qual for, e o estresse que isso pode produzir, o sistema imunológico ele perde a sua inteligência, ele fica confuso. E aí, por exemplo, deixa passar uma célula que não está dentro do padrão de perfeição que o corpo exige. Mas eu concordo. Dentro do Jung, o Jung fala que a doença é a melhor condição do sujeito dentro da circunstância em que ele vive. Então, o câncer pode ser com certeza, porque o câncer ele vai avançando em termos estatísticos à medida que a idade vai avançando, não é? Então, o sistema imunológico vai ficando mais susceptível e a adaptabilidade mais difícil. A adaptabilidade do idoso é muito mais difícil do que da criança, não tenho a menor dúvida disso. Não sei se corroborei aí com você, Zé Mário. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Entendi. Ajuda, as colocações de vocês ampliam muito. Mas alguém ia falar aí? Posso perguntar? O Claro. Alex também queria. Renato, pode falar, depois o Alex fala. Bom, é uma pergunta de leigo, mas sempre abre espaço para o especialista poder explicar, né? Por exemplo, essa
esses tratamentos, né, de rádio, como se chama? Radioterapia, né? A função desse tratamento seria, então, eliminar essas células defeituosas? Sim. Ô, Renato, eu vou guardar a sua pergunta para responder depois das outras perguntas, porque aí eu já entro no tratamento, tá bom? Não, ok, professor, eu imaginava Mas que... ela é pertinente. Tá, ok. Eu ia só a sua confirmação, mestre. Então, a gente está falando de uma via de duas mãos, né? Existem aspectos somáticos, né, fisiológicos, que Sim. podem influenciar e ajudar a desenvolver um transtorno mental, e existem aspectos psicológicos que geram essas doenças psicossomáticas, Sim. né? O que você me pediu para fazer da avaliação semana passada é partindo do desenvolvimento de um estado depressivo para o desencadeamento do que a depressão ocasiona na fisiologia do organismo. É isso, né? E aí você traz isso na aula que vem, Alex? Pode ser. Combinado. Pode ser, sim. E aí vamos organizar, além do Alex, eu preciso de mais alguém que traga na aula que vem. Quem vai trazer? Eu, professor. Zé Maria. Combinado. Zé Maria, então combinado. Então, gente, veja bem, olha, eu quando estudei isso daqui, eu fiquei fascinado, né? Fascinado. Fiquei fascinado até a minha mulher passar por isso, que aí perdeu, o fascínio desapareceu totalmente, né? Porque é uma doença muito, muito difícil de combater, exatamente porque ela é intrínseca ao organismo, ela não é extrínseca. Ainda não se sabe como combater essa doença sem combater o próprio organismo. E aí nós vamos para o tratamento, né? O tratamento, eu vou começar aqui, aí onde eu vou citar aqui a Marta. A Marta teve um câncer e ele foi tratado. Na verdade, a gente terminou batizando ele junto com os médicos como linfoma de Hodgkin, mas ela fez 3 biópsias e o câncer foi classificado como inespecífico. O que a gente soube pelos resultados é que foi muito agressivo. O câncer dobrava de tamanho a cada mês e quando foi descoberto ele já tinha 6 centímetros por 3. 30 dias depois ele tinha 12 por 4. Ele se localizava no pulmão 12 por 8. Obrigado, Marco. No pulmão, entre o pulmão e o mediastino. Ele estava dentro do pulmão e fora do pulmão e pressionava a aorta e já estava pressionando 50% da aorta. E quando foi diagnosticado, que é outra coisa que eu descobri aqui, e eu vou citar aqui que eu moro em Higienópolis, Marta teve acesso aos melhores hospitais daqui da região e a gente percebe o que eu percebi o que a dificuldade que o médico tem de ver o câncer. O próprio médico opera com um sistema de negação e isso foi muito danoso porque nós perdemos 2 meses, quase que Marta morre por causa disso. E com todas essas características, eles ainda não queriam classificar como câncer. Aí nós fomos para C. Camargo e lá ela foi submetida a um tratamento quimioterápico muito violento, muito violento. Bom, e aqui eu vou falar um pouco da experiência que a gente viveu, que foi muito interessante. Eu vou falar das crenças, não é? Sabe que eu fiz um doutorado em ciência da religião, eu estudo crenças, até hoje as crenças também me fascinam. E aí eu recebi inúmeras mensagens, telefonemas, e-mails, áudios, falando com todas as letras, os especialistas da internet, não é? Do YouTube, dos canais do YouTube, né?
de que a Marta não deveria fazer quimioterapia, porque a quimioterapia matava, porque a quimioterapia matava. E teve alguém até muito gentil e cada um tinha um remédio, e teve um muito gentil, dono de uma apicultura, que disse que o remédio para câncer era própolis, e cada mês ele mandava uma caixa desse tamanho, com 30 coisas de própolis lá, e para ele eu também não fazia quimioterapia. Agora, vocês já viram aqui que as crenças não tem nada a ver com o que a gente aprendeu aqui, não é? Como é que você destrói um negócio desse com própolis? É difícil. O própolis pode ser um coadjuvante para melhorar o sistema imunológico, mas talvez o própolis funcione antes do câncer e não depois. Não depois. Mas eu considerei como generosidade, como solidariedade, não fiquei magoado nem nada, enfim. Mas a quimioterapia, quando o Dr. Garles Miller, que é um dos grandes oncologistas do Brasil, diagnosticou, ele falou: Dona Marta, a senhora tem 15% de possibilidade de sobreviver, porque, além do câncer ser muito agressivo, a quimioterapia terá que ser na mesma proporção de agressividade do câncer. E, curiosamente, por isso que eu estou trazendo aqui, a Marta, com 4 sessões de quimioterapia, o câncer dela zerou totalmente. Mas tinha que fazer 12. E daquelas bem braba. Então, por conta da quimioterapia, a Marta quase morreu. Ela quase morreu. E o Dr. Garles falou isso para nós. Ele falou: olha, eu estou juntando o dano do câncer mais o da quimio, a senhora tem 15% de chance de sobreviver. E aí, em decorrência da quimioterapia, ela teve infecção hospitalar, depois choque de sepsemia, e em decorrência de tanta medicação que ela teve que tomar para sobreviver à infecção generalizada, ela teve uma série de embolias, foram 3 embolias pulmonares e uma embolia cardíaca. 3, não é? 4 pulmonares? 3 pulmonares e uma cardíaca. Mas ela se recuperou plenamente, totalmente, enfim. Por que ela não fez? Não, e aí ele falou: infelizmente, aonde se localiza o câncer, não pode fazer rádio. Se a quimio der certo, bem. Se a quimio não der certo, não há o que fazer. Não tem como operar, exatamente por causa da veia aorta, que está totalmente tomada pelo tumor, não é? Então, o câncer exprimia a aorta e ela, por isso, nem conseguia mais ficar em pé. Teve um período que ela não conseguia mais nem andar. Enfim. Bom, então, a quimioterapia, ela é, hoje, bastante focada no tumor em si, que o tumor nada mais é do que a multiplicação das células cancerígenas. Bom, quando o câncer é descoberto no seu estágio inicial, não é? Bem inicial, não precisa nem de quimioterapia. Precisa apenas de uma cirurgia. E eu, talvez por conta de todo o estresse que eu vivi durante os 140 dias de internação da Marta, ela está aqui me corrigindo, 160 dias de internação dela, várias vezes na UTI, várias embolias, essa coisa toda que a gente passou. Quando foi em janeiro de 2020, eu fui diagnosticado com um câncer de pele no ombro, mas no estágio inicial. E eu não senti nada. É que eu passo de 6 em 6 meses no dermatologista por uma questão de prevenção, porque eu fiquei muito tempo, fiquei 7 anos na Marinha de Guerra, né? O Antônio aqui sabe do que eu estou falando, do sol do navio transporte Ari Parreiras, né? Da própria escola, dos quartéis da Marinha, enfim.
que é o fase preventivo, e numa dessas prevenções a médica falou: o senhor está com câncer, mas está em estágio inicial, apenas uma cirurgia resolve. Bom, a cirurgia, geralmente, ela é feita... Está vendo aqui o tamanho desta bolinha aqui, destas células que estão aqui no centro, que são cancerosas? A cirurgia ela é feita numa dimensão de 4 vezes o tamanho da célula cancerosa. Então, se tiver essa dimensão aqui, na verdade, a cirurgia vai ser praticamente quase do tamanho desse quadro todo aqui. Daí porque em algumas regiões é muito difícil fazer a cirurgia, e eu cito aqui, por exemplo, o próprio cérebro, não é? Que ainda se faz a cirurgia, mas ela é muito difícil porque ela não pode ser focada num lugar só. Ela tem que tirar uma região maior, porque é possível que as células já tenham impregnado outra, já tenha se multiplicado para outras células. Bom, a célula cancerígena, ela não se infiltra em outra célula, ela vai substituindo as outras células. Ela não vai se infiltrando, ela vai substituindo. No caso da rádio, é exatamente para tirar... quando a cirurgia não pode ser grande, vamos supor que seja um câncer numa região que não pode tirar muito na dimensão que precisa tirar. Aí, a rádio é feito em todos os tecidos em volta para poder matar as células cancerígenas ali. Mas quando é no pulmão, não se faz. Quando é no cérebro, não se faz, né? Em algumas outras regiões não se faz. Então, no baço também não faz rádio, é só químio ou cirurgia. Mais cirurgia no caso do baço. Alguma pergunta? Como é que funciona, mestre, essa química? Que componente químico é esse e como que ele atua no câncer? Olha, na verdade, é um produto químico para destruir as células vivas e especialmente as células vivas jovens. Para você ter uma ideia do dano de uma quimioterapia como a Marta fez, a quimioterapia, Alex, destruiu todas as cartilagens da Marta e todas as mucosas. Tudo. Ela perdeu, inclusive, os dentes. Então, veja bem. Só que, olha que interessante, quando você é curado do câncer, que é o caso dela, eu já posso dizer que ela está curada, porque ela está há 6 anos sem nenhum resquício de câncer, o organismo ele reage com uma força tão grande que rejuvenesce. A pessoa rejuvenesce. O problema é atravessar esse vale da sombra da morte, que é passar por essa situação toda. Hoje tem... eles fazem... eles melhoram o sistema imunológico, não é? Fizeram isso com a Marta várias vezes. Melhoram o sistema imunológico, né? Para a pessoa passar com menos dano possível, mas como não tem ainda, o que a medicina persegue é criar uma químio inteligente que destrua só a célula cancerígena. Por enquanto, isso ainda não existe. Não sei se eu respondi a pergunta que o Renato Sim, tinha respondeu feito. sim. Renato, eu respondi a sua, se não, faça agora. Respondeu sim, professor. Obrigado. Tá. Bom, Márcio, fala. eu tenho uma pergunta. Não se aplica, eu não sei, eu acho que eu deduzo que não se aplica no caso do câncer, mas talvez no caso de outras doenças.
E essa pergunta está ligada ao conteúdo que eu estou aprendendo lá na pós do Mackenzie, né, de neurociências e psicologia aplicada, que é sobre Sim. falsas memórias. Eu tomei conhecimento dessa matéria esses dias e você certamente deve conhecer a Elizabeth Loft, acho que é isso o nome dela, Sim. psicóloga, né, que desenvolveu uma pesquisa com um rapaz que foi preso por causa de um relato de uma testemunha ocular e que se enganou exatamente por causa de uma falsa memória. Mas eu quero chegar no seguinte, ela fala que tem casos de alguns terapeutas, quando no uso de algumas dinâmicas de terapia e até mesmo de hipnose, acabam involuntariamente ou por estarem despreparados, implantando falsas memórias nos pacientes, e isso acaba se tornando maléfico. Sim. Mas ela levanta também uma outra questão, que é nessa questão que eu quero chegar, que no uso de implantação de falsas lembranças para ajudar no tratamento de determinadas doenças, como, por exemplo, de diabetes. Sim. Isso é possível? Não É usado? É permitido? Vamos fazer aqui uma distinção, porque eu conheço bem o curso de neurociência do Mackenzie. Ele é muito bom, ele é excelente, mas ele é numa linha muito funcionalista, muito estruturalista. Então, na verdade, o que a gente implanta não é uma falsa memória. A gente usa a imaginação ativa, que é uma fantasia, para criar uma sinapse. Eu estou dizendo a mesma coisa que eles dizem, só que de outra forma. E de tanto repetir, por exemplo, se eu criar uma fantasia usando o trans-ericksoniano em qualquer um de nós, inclusive em mim, depois é difícil dizer se aquilo é verdade ou não. Agora, eu sou muito crítico do uso de determinadas técnicas, com todo respeito se alguém aqui usar, porque realmente o que acontece é assim, a mente ela está preparada para não experimentar o caos. Aí vai entrar aqui nas crenças de todos vocês, e eu respeito, mas eu sou uma figura, porque eu tanto sou místico para algumas coisas, como sou incrédulo para outras. Não é? É assim que eu sou. Então, por exemplo, a pessoa faz a regressão, e aí fala como era o seu rosto antes de nascer. E ela insiste. Mas como era o seu rosto antes de nascer? Como era o seu rosto antes de nascer? Eu não tenho esse registro. Mas em estado de trânsito, o que é que eu faço? Eu crio uma fantasia que é chamada no Mackenzie, no curso do Mackenzie, por autores que seguem aquele modelo ali, de falsa memória. E eu falo, o meu rosto era assim, 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 assim. Mas a mente cria porque ela não suporta a ideia de que não tinha rosto antes de nascer. Do ponto de vista da corrente psicológica que eu adoto, que ela é totalmente calcada na ciência, que é Jung Neurociência, você pode tratar de tudo que acontece numa pessoa dentro do campo da consciência dela, e não fora. Fora já entra nas questões das crenças espirituais e religiosas, e cada um tem a sua. Não é? A gente não tem como dizer se a pessoa pode ver ou não o rosto antes de nascer. Eu posso dizer que ela cria, mas outro fala, não, mas ela viu. Aí fica, você não crê. Não, não é uma questão de fé. A gente precisa... A ciência ela tem que ser limitada, Bertone. A ciência tem que ser um pouco mais humilde que a teologia. A gente tem que dizer assim, olha, esse campo não é nosso, a gente não tem como entender, não tem como explicar, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês sobre ainda desse campo que você falou,
é sobre a memória celular. Então, tem livros sobre a memória das células, exatamente em pessoas que passaram por implantes de outras pessoas. Implantes de coração, implantes de rins. Esses implantes aí, implante do pulmão, implantes bem mais densos, né? Existem obras e pesquisas feitas sobre esses implantes que essas pessoas terminam desenvolvendo comportamentos e sonhos semelhantes ao do doador, que ele nem conheceu. Quando ele vai atrás, ele descobre que... Porque há mudanças de comportamento em muitos desses casos. Então, hoje se estuda muito a questão da memória celular, porque se não houvesse a memória celular, não haveria a base genética para a produção do câncer. Ela existe. Agora, ainda é um campo obscuro. Mas existe um trabalho feito na Universidade Johns Hopkins, que é um hospital, é o hospital mais importante dos Estados Unidos em termos de tratamento do câncer, que é eles fizeram um trabalho lá sobre o uso. Vamos colocar, vou usar a tua fala, né, e a minha, sobre o uso das falsas memórias e da imaginação ativa no tratamento do câncer. Mas eu vou dar uma aula sobre isso no final do curso, que eu vou falar sobre o efeito da espiritualidade, da transcendência do cérebro sobre o sistema imunológico e sobre o câncer também. Então, eles trabalharam lá com a imagem mental, com muito bons resultados, não só na remissão dos cânceres sujeitos à psicoterapia, à quimioterapia, à radioterapia, mas também na qualidade de vida daqueles pacientes que não tiveram a cura e eram terminais. O grande problema que eu coloco para vocês é que, quando se transporta um experimento desse aqui para o Brasil, aqui o sujeito vai dizer assim, não, a mentalização vai curar você do câncer, não toma quimioterapia. É como as pessoas não sabem, porque eu não fico falando para ninguém o quanto eu sou dedicado à pesquisa, o quanto eu dediquei a minha vida inteira à pesquisa, eu ouvi tudo isso durante o câncer da mama. Dr. Mascoli pratica a mentalização com ela que o câncer vai regredir. Eu confio na quimioterapia, na radioterapia, na reza e na mentalização, mas eu não confio num separado do outro. A minha fé não é tanta. Não é tanta. Eu não tenho essa fé tão grande assim, que eu admiro quem tem, não é? Mas, assim, eu acho fascinante e esse tipo de estudo ele desmistifica. Então, ainda para terminar a aula, que nós já estamos passando, o que é uma cura de câncer? O sujeito só é considerado curado de câncer se, após 5 anos, o câncer não voltou. Por quê? Nos primeiros 5 anos, 70% dos cânceres têm recidiva no mundo inteiro. Mas, na verdade, por uma margem de segurança, a gente usa, em média, 5 anos, mas o certo mesmo é a partir do 7º ano. Até o 7º ano, não se pode falar da cura do câncer. Pode-se falar que a pessoa tratou da melhor forma possível, enfim. A outra notícia boa, para que vocês não encerrem essa aula deprimidos, porque eu não dei depressão ainda, vocês só vão deprimir quando eu der depressão, hoje não. É que 60% dos cânceres já são curados. É um número altíssimo. Altíssimo. E mesmo cânceres agressivos, como o que a Marta teve, que apenas 15% era passível de cura, ela foi curada. Então,
a medicina avançou muito no estudo, no tratamento, na prevenção. Então, isso aqui não é algo para você encarar com medo, com pavor, com... Bom, eu estou falando aqui porque eu fui lá, a doutora falou assim, você está desenvolvendo um câncer no início, basta uma cirurgia, explicou tudo, tal, tal. Eu fui lá no mesmo hospital que a Marta fez, no Cica Amado. Eu vou ser muito honesto com vocês, eu não perdi um dia de sono. Não perdi um dia de sono. Por quê? Porque ela falou, descobriu no início, basta uma cirurgia bem feita que tire o tanto de centímetro quadrado que precisa e você não precisa fazer nem quimio, nem rádio, nem nada. Então já caiu, é algo comum, não é? Bom, mas se fosse grave, eu iria encarar. Eu não sei se eu encararia o que a Marta encarou. Eu também não tenho tanta coragem. Não sou tão corajoso assim, mas a gente nunca sabe. O fato é que hoje você pode encarar o câncer como uma doença do próprio desenvolvimento humano, como o Zé Maria falou, adaptativa, mas também de fatores externos, mas também de fatores absolutamente emocionais.